Quem conta a história? Quem é o dono dela? A internet virou esse grande palco da disputa das narrativas. Causa Justa na área, e no programa de hoje a gente recebe Giovana Xavier. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. No nosso sofazinho, a nossa casa. E a gente vê ao longo da história da humanidade a mulher no papel da cuidadora e sobretudo a mulher negra cuidando dos outros. Eu acho que tudo depende de por onde a gente olha a história, né? Essa história de mulheres negras cuidando dos outros, ela é muito ligada à história de países que tiveram o legado da escravidão africana. Mas ela não é uma história representativa de todo o continente africano antes da chegada da presença europeia. Então, assim, você tem registros no Egito Antigo, em pinturas rupestres, você tem documentação tanto da tradição oral quanto escrita, mostrando também o lugar de mulheres negras como pessoas que são cuidadas, né? E que não são apenas praticantes do cuidado. Só que o que acontece é que essas histórias não são visibilizadas, né? Nos grandes meios de comunicação, na literatura que é editada pelo mercado editorial. Então acho que falar de autocuidado, a primeira coisa que eu penso que é importante é a gente também mudar os nossos referenciais, mudar os nossos pontos de vista, né? Quem a gente vai ouvir e como, para também não excepcionalizar, né? No final das contas, toda a luta histórica de mulheres negras é para ter um sentido de mulher ligada à condição humana. Porque em relação a mulheres brancas, por exemplo, a gente tem toda uma história de objetificação, de desumanização. Então, muitas vezes a maneira que a gente constrói a narrativa também, pensando de forma muito particular a história de mulheres negras, é uma forma também de acabar naturalizando o racismo, o preconceito. Acho importante pluralizar também essa dimensão. E aí eu acho que o autocuidado é importante nesse sentido, até voltando à questão da história da escravidão, né? Quem historicamente está mais autorizada a pensar e a produzir conteúdos sobre autocuidado? Sujeitos que historicamente dedicaram suas vidas a cuidar dos outros. Esse é um saber nosso do cuidado. De mulheres negras, né? Pensando assim em disputa de memória, em patrimônio, na história do Brasil e do mundo. Quem detém as técnicas mais avançadas e revolucionárias de cuidado com o corpo, com a terra, com a alimentação, com o espaço doméstico, somos nós, mulheres negras. Mas, infelizmente, e não é só infelizmente do sentimento, mas por causa de uma estrutura chamada racismo e de outra também chamada machismo, a gente não é pensada como autora dessas práticas, a gente é pensada apenas como executoras. E essas práticas também, por conta de todo o machismo, são tratadas de uma forma geral como temas menores, né? Se parar pra pensar a maneira que o trabalho doméstico é tratado na história do Brasil, é uma coisa até surreal, porque o trabalho doméstico diz respeito à sua casa. Sua casa é a sua raiz, é o seu chão, é o teu planeta. Era para ser a atividade mais bem remunerada de todas as profissões da organização catalogadas na Organização Internacional do Trabalho. Cuidar dos filhos. Porque você delega muita coisa, né? Você delega a sua alimentação, o cuidado dos seus filhos, o cuidado energético da sua casa a uma terceira pessoa. Você confia bens, desde a chave da sua casa ao que tem lá dentro, muitas vezes a própria gestão do orçamento, é isso que a Aline está colocando, a questão do cuidado com as crianças, com os adultos também, porque tem essa ideia que cuidar é só da criança numa perspectiva de dependência, né? Mas quem pratica o trabalho doméstico está cuidando do físico, do material, do espiritual, do imaterial, inclusive. É isso. E é muito invisibilizada mesmo, né? Por ter que estar no mercado de trabalho, a gente deixou também de saber cozinhar ou de saber fazer algumas coisas domésticas. Aí você coloca uma outra mulher nesse lugar e essa mulher ela vai levar para essa cozinha, para esse prato, para esse paladar, para essa cultura do comer e de todo o ambiente da casa, aquilo que é dela. Então ela também está contribuindo ali para contar uma história dessa família. E olha como isso é grandioso e rico também por um outro aspecto, como tem uma responsabilidade imensa nisso. Então assim, mas não pode ser uma coisa setorizada, né? Eu acho que tem uma, assim, né, esse exemplo que você está trazendo, ele também faz a gente pensar
na história do Brasil, na história de construção dos movimentos feministas, por exemplo. Você tem toda uma discussão trazida por feministas negras importantíssimas, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Zoilda Loreto da Trindade, mostrando que muito, por exemplo, dos avanços dos movimentos feministas brancos no Brasil se deram às custas do trabalho doméstico de mulheres negras, né? Não é uma divisão igual do trabalho. Eu vou ser militante do movimento feminista e você vai cuidar da minha casa. Isso é totalmente desigual em termos de distribuição de memória, de capital cultural, de capital econômico, produz lugares desiguais para as pessoas. Então eu acho que, até voltando para o começo da conversa, hoje, por uma série de razões, a gente ter a oportunidade de tomar as rédeas do autocuidado como um patrimônio, como uma autoria nossa, que pode ser praticada por todo mundo, que bom, né? Autocuidado é vida, é saúde, é transformação, é autoconhecimento, mas nomear a autoria disso é importante até para os movimentos feministas se repensarem numa distribuição de protagonismo que geralmente não acontece, né? O protagonismo fica muito circunscrito às experiências de mulheres brancas, como se ser branca fosse a única possibilidade, a única experiência representativa de toda a história do Brasil. E essa não é uma conversa do bem contra o mal, que pessoas brancas são do mal e pessoas negras são do bem, mas é sobre construções sociais, né? Quais são as imagens que a gente tem hoje, de uma forma geral, na grande mídia, que oferecem representações de humanidade, de respeito, de potência, de autoria para mulheres negras, né? A gente está num país que uma escritora da grandiosidade da Conceição Evaristo começa a ter seu reconhecimento com 70 anos de idade. Maria Carolina de Jesus também, né? Que ainda é contestada se é escritora ou não é. Carolina Maria de Jesus, assim, ela publicou O Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. É um livro dos anos 60, século 20, 1960. É um livro contemporâneo a Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Vendeu tanto quanto. E, no entanto, Jorge Amado é um escritor brasileiro e Carolina Maria de Jesus é a ex-catadora de papel. Isso se reflete na maneira que a gente organiza a nossa casa, em quem a gente vai empregar, quem a gente acha que tem direito de ter a carteira assinada ou não. E a Carolina ainda tem a despeito de ter tido todo um reconhecimento que se deu num período muito curto, a última vez que ela foi vista foi no final dos anos 70, catando papel na rodoviária de São Paulo. Uma mulher que teve um livro traduzido para 13 idiomas. É uma história de narrativa, né? De como a gente constrói as narrativas e as histórias são importantes para a gente repetir, né? Sim, essa questão de quem narra, né? Porque claro que a gente vai narrar a partir da nossa experiência, esse conceito importante, né? Que a Djamila Ribeiro tem trazido, que é super necessário. A gente vai narrar a partir do nosso lugar de fala, né? Não sei, para mim a discussão sobre autocuidado, ela foi também sendo muito oportunizada pela possibilidade que eu tive de ter uma trajetória acadêmica numa universidade pública, né, que nesse período se encontra seriamente ameaçada, e a partir daí ter tido a oportunidade de ter bolsas de pesquisa, de começar a aprender, a despertar o interesse de estudar a minha própria história e, a partir da minha própria história, também acessar a história de outras mulheres negras a partir de novos referenciais também. Conforme você vai estudando, você vai percebendo, né, como que a estrutura oprime ou liberta. E foi muito interessante, porque hoje não foi um plano, vou estudar autocuidado, minha tese de doutorado vai ser sobre autocuidado. Não foi assim, mas também foi acontecendo, isso foi impactando a minha vida, né? Eu tive a oportunidade de repensar padrões alimentares, né? Num país em que as mulheres negras ocupam a base de todos os indicadores sociais, são as que mais morrem de obesidade, de violência obstétrica, até doméstica. Violência doméstica, né? Nós, mulheres negras, estamos no topo das estatísticas do feminicídio no Brasil. Somos a maioria também da população carcerária. Agora, estar nesse topo dos indicadores sociais não confina a nossa história a essa despotencialização. Sim. Esses são lugares que são impostos e que a gente também tem reinventado de diversas formas. Tá aqui hoje, né? A Aline também é um fragmento, né?
dessa potência. E, inclusive, poder sentar num programa, num sofá e falar, olha, não, nós somos autores dessa ideia de autocuidado e essa autoria, ela precisa ser atribuída às suas verdadeiras donas, né? Porque a gente tem muita discussão hoje, né? Prática do yoga, consumo de alimentação orgânica, parto humanizado, os vocabulários vão mudando, né? Vão assumindo uma feição de uma linguagem hegemônica que é branca, mas na verdade quando você para estudar, você percebe que toda a autoria desses processos que hoje, né, são ícones de uma sociedade capitalista, né? Tem parto humanizado que custa 30 mil reais. Enquanto você está num hospital público e se tiver uma mulher negra e uma branca em trabalho de parto, a prioridade, né, tem pesquisas que mostram que isso vai ser da mulher branca. Porque tem todo o imaginário que a mulher negra é mais resistente à dor. Você tem não só o imaginário, como evidências científicas, dados do Ministério da Saúde mostrando verdadeiros processos de barbárie, de mulheres negras sendo esterilizadas sem anestesia, cesariana sem anestesia, não é histórias para causar, são dados científicos. Aliás, nesse momento em que a ciência no Brasil está ameaçada, né? Mas você procura na base de dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ONGs que produzem também documentação relacionada aos direitos de mulheres, a situação ela é muito desumanizadora. E ainda assim, né, é também grandioso pensar que mesmo com todas essas violências sistemáticas, a gente tem força, leveza, beleza para poder ressignificar, né? Uma coisa que eu gosto de falar, como é que a gente transforma a dor em amor, né? Porque só isso pode explicar, né? A gente ter conseguido chegar aqui. A nossa história, ela não é linear, né? Ela é uma coisa de Exu mesmo, é uma história muito de encruzilhada, né? A nossa história não é só seguir, você tá o tempo todo fugindo de destinos que são impostos, né? E a gente tem muitos exemplos bem-sucedidos dessa fuga, né? Da escrita de novas histórias. Mas é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe. A gente vai deixar todos os caminhos para chegar até Giovana. Então, um grande beijo a todos vocês. Até a próxima. Obrigada, Giovana. Tchau. Tchau.